Glória a Deus. Graça e paz a todos. Querido, fique de pé nessa noite, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Quero orar com você. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração. Tudo o que aconteceu até aqui foi de suma importância para a nossa vida. Nós louvamos, adoramos. Nós ouvimos uma ministração da palavra, fizemos a oração da fé, ouvimos testemunhos, e tudo isso acrescenta fé à nossa vida. E a Bíblia diz que é necessário termos fé, que a nossa fé seja crescida, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero que nesta manhã você esteja orando ao Senhor. Por mais que esteja difícil a sua luta, por mais que você chegou aqui cansado, desanimado, pensando em parar, pensando em desistir, por mais que você tenha vindo aqui de forma mecânica, porque te convidaram, ou porque já faz parte de um ritual para a tua vida, vir aos cultos no domingo de manhã, eu quero te convidar a fazer algo diferente nesta manhã, a abrir o seu coração como nunca você abriu, e dizer ao Senhor a tua real necessidade. Não ore palavras pré-estabelecidas, não ore palavras já mecanicamente, mas seja sincero. Rasgue o seu coração nessa manhã e fala: Senhor, eu estou aqui cansado, desanimado, pensando em desistir, pensando em parar. Senhor, eu já não tenho mais forças para continuar. Senhor, a minha vida não está fácil, está difícil. Eu estou passando por um problema nessa e nessa área. Senhor, eu estou caindo em pecado sempre, eu não consigo me fortalecer. Abra o seu coração e diga o que está te angustiando, o que está tirando a sua paz, o que está te impedindo de viver uma vida plena e feliz na presença do Senhor. Pai, eu te dou graças nesta manhã pela tua bondade e pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, estamos aqui nesta manhã para ministrarmos a sua palavra, para nos alimentarmos, meu Pai, daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Senhor, eu te peço que através do Espírito Santo, o Senhor venha preparar esses corações, meu Pai, que eles venham se tornar terra fértil, para que essa palavra possa, Senhor, meu Pai amado, germinar, possa penetrar e possa produzir árvore frondosa de bons frutos, meu Pai. Senhor, que nesta manhã toda tristeza, toda angústia, toda ansiedade, meu Pai, toda preocupação, dê lugar à esperança, dê lugar à fé, dê lugar, Senhor, meu Pai amado, àquilo que pode ser realizado nesta manhã. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, os teus filhos tenham a esperança renovada através do Espírito Santo. Eu não sei como os teus filhos entraram aqui, mas o Senhor conhece, meu Pai. O Senhor conhece a dor, meu Pai. O Senhor conhece onde está, Senhor, meu Pai amado, a enfermidade. O Senhor sabe onde está, Senhor, meu Pai amado, doendo mais. Aqueles que estão em casa acompanhando este culto, Senhor, com certeza tem também, Senhor, meu Pai amado, as suas necessidades. Tem também, Senhor, meu Pai amado, os seus momentos de dificuldade. Tem as suas dores. E eu te peço, visita-os também através do Espírito Santo. E que nessa manhã possamos sair daqui, meu Pai, abençoados e renovados pela tua presença. É o que nós pedimos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pega a sua Bíblia comigo, vamos abrir um texto bem conhecido da palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31. 1 Samuel 17, versículo 31. Quando eu estava orando a Deus sobre uma palavra e veio essa palavra no meu coração, Deus disse para mim assim que queria trazer uma manhã de reflexão, que fosse uma palavra de reflexão para as nossas vidas. A palavra é muito conhecida, é um texto que nós conhecemos de cor. Muitas crianças aprendem na escola dominical ou na escola ministerial, na escola bíblica. Todos nós sabemos de cor e salteado. Mas existe algo que Deus quer tratar conosco nesta manhã. 1 Samuel capítulo 17, versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse circunciso. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca.
Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Esse circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Amém? Só até aqui, pode se assentar em nome do Senhor Jesus, mas se aceite com seu coração aberto para aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Nós vamos ver, como eu disse, é um texto muito conhecido. E nós vamos primeiro entender, eu quero pedir a sua paciência, eu preciso contextualizar o que estava acontecendo neste momento. Muitos conhecem, outros conhecem uma parte, mas eu preciso contextualizar aqui, para nós conseguirmos chegar até onde nós vamos refletir sobre a palavra desta manhã. Primeiro nós vemos aqui a história de um homem chamado Saul, um rei, que há um tempo atrás havia sido escolhido por Deus para liderar, para reinar sobre o povo de Israel. A Bíblia diz que diz que Samuel foi até Saul e ungiu ele rei, escolhido por Deus. Porém Saul teve várias atitudes que desagradaram a Deus. E uma delas culminou na sua negação, na sua reprovação diante de Deus. E qual foi? Deus disse para ele assim: olha, prepara o povo que você vai derrotar, você vai guerrear contra os amalequitas. E você vai vencer esse povo. Porém, você não vai trazer nada de lá. Você vai matar tudo. Homens, mulheres, crianças, tudo que tivesse era morto. Animais, não vai prevalecer nada. Não deixe nada de pé. Destrua tudo. Essa foi a ordem que Deus deu a Saul, através de Samuel. Saul então vai para essa guerra. E quando ele chega lá, ele resolve simplesmente fazer aquilo que ele achava que deveria fazer. Ele poupa as mulheres. Ele poupa o melhor do gado, ele poupa as crianças, mata aquilo que ele achava que devia matar, e preserva a vida do rei, e volta para suas terras. Quando Deus vê aquilo, Deus reprova e diz para Samuel: vai lá e diz para Saul, que eu estou reprovando a ele. E Saul ainda tenta argumentar, dizendo que ele fez aquilo com o intuito de trazer aquele gado, aqueles animais, para oferecer um sacrifício a Deus. E aí nós vamos ouvir aqui da parte de Samuel, uma direção de Deus, uma instrução de Deus, para a vida de Saul e para a nossa vida também. Muito conhecida, que Deus diz assim: olha, melhor é obedecer a Deus do que sacrificar. E Saul tem então agora o seu reinado reprovado. E é esse homem que é um dos nossos personagens dessa manhã. Um outro personagem que nós vamos ver aqui é Golias, um guerreiro filisteu com aproximadamente 3 metros de altura. A couraça que ele usava pesava aproximadamente 60 quilos. A ponta da sua lança pesava em torno de 7 quilos. Na sua canela ele tinha caneleiras de bronze. O camarada fazia o pastor Rocha parecer mais fraquinho. O bicho era monstro, era brabo, como diz o Juninho. E agora esse homem, esse guerreiro desse porte todo, se coloca diante do povo para poder afrontar. E aí nós vemos agora um outro personagem, que também faz parte dessa história, chamado Davi. Um pastor de ovelhas, um menino, que a Bíblia relata que ele era forte, que ele tinha porte de caçador, isso está na Bíblia, que ele era de boa aparência e sisudo de palavras. Porém, diante de de Golias, ele era apenas um menino. E esses 3 personagens, eles vêm trazer para nós um momento muito marcante na história, e nós vamos aprender com ela. O povo de Israel se encontra de um lado no monte, do outro lado está os filisteus, no meio tem um vale, e eles então estão preparados para guerrear, para uma grande luta. E então surge esse homem, esse gigante chamado Golias, se coloca à frente do seu exército e diz assim para o povo de Israel: olha, não tem necessidade de ter muita matança aqui hoje, não tem necessidade de ter derramamento de sangue. Fazemos o seguinte: vocês escolham um soldado entre vocês, um representante, e coloque ele diante de vocês, que nós daqui vamos pegar um representante e colocar diante de nós, e os dois vão guerrear.
e aquele que vencer terá o povo do perdedor como seu escravo. O povo que perder servirá como escravo ao povo daquele a qual o representante ganhar. Eles acharam muito boa essa ideia. Afinal, não precisava morrer tanta gente, morria um só. Mas o grande problema era: quem iria representar Israel? Quem seria o adversário, o caba macho, que ia se colocar na frente do exército e falar assim: eu vou lutar contra esse camarada? A Bíblia diz que por 40 dias, Golias levantava de manhã, se colocava na posição, os exércitos eram enfileirados e ele saía na frente, afrontando o povo de Israel, afrontando o exército de Israel, pedindo alguém para guerrear com eles, e ninguém do exército de Israel se colocava. 40 dias afrontando, 40 dias dando risada do exército do Deus vivo. Mas chega um belo dia, que entra na nossa história agora, esse pequeno moço. O seu pai Jessé o chama e fala assim: olha, Davi, pega aqui uns mantimentos, pega algumas coisas. E algo interessante que eu achei no texto, que ele disse que tinha queijo. Como todo bom mineiro, eu gosto de queijo, pão de queijo. E ele fala: leva esses mantimentos e leva esses queijos lá na frente de batalha, leva para os seus irmãos, leva para o chefe lá dos seus irmãos, para que eles possam se alimentar, e traga notícias, porque faz muito tempo, não costumava se demorar tanto assim uma batalha. 40 dias que Jessé não tinha notícias dos seus 3 filhos mais velhos, que tinham ido a pelejar naquela guerra. E Davi está indo cumprir uma ordem que o seu pai havia lhe dado. E quando ele chega lá no campo de batalha, ele percebe, de um lado os filisteus, de outro o povo de Israel. E ele, como quem não quer nada, faz as entregas, e de repente ele ouve esse tal de gigante, esse Golias, começar a gritar umas coisas, e ele não entende muito. Ele fala: peraí, o que esse camarada está dizendo aí? E aí então um dos soldados diz para ele: olha, esse cara está afrontando o povo de Israel faz 40 dias, mas ninguém vai lá guerrear com ele. E tem mais, Saul, o rei, disse que quem ganhar, se alguém for lá afrontar ele e ganhar, Saul vai dar a sua filha, vai dar riquezas e ainda vai poupar a sua casa e a casa da sua família dos impostos. Eu imagino Davi fazendo as contas: imposto, riqueza, e ainda vou ganhar uma mulher. Ele falou: tô dentro. Ele falou: é para mim. E Davi resolve falar assim: não, eu vou assumir essa bronca, porque esse camarada está afrontando o exército do Deus vivo. E Davi então resolve, e aí falaram para Saul assim: ó, aquela turminha do não vai, mas ó, eu sei quem pode ir, sabe? Aquela história assim: ó, eu não faço, não, mas eu sei quem faz. E aí foram falar para Saul assim: olha, tem um aí que disse que enfrentaria esse camarada aí, ficou interessado nessa luta. E Saul, mais do que depressa, manda chamar Davi. Davi chega até a presença de Saul e diz assim: olha, eu vou enfrentar esse camarada. E diz para ele assim, Saul diz para ele: mas você não pode, você é um menino. Saul é um homem experimentado na guerra, é um homem que tem experiência de vida, já matou milhares, você vai ser destruído. Ele fala: não, calma, rei, deixa eu te contar sobre a minha história, deixa eu te contar quem sou eu, você não me conhece. Eu sou Davi, o filho mais novo de Jessé, o caçula, pastor de ovelhas. Eu cuido das ovelhas do meu pai. E uma vez apareceu um leão e atacou uma das minhas ovelhas. E ele quis levá-la, mas eu fui atrás desse leão. Eu avancei sobre ele, arranquei a ovelha da boca dele, e o despedacei e joguei ele fora, e ele foi embora, ele fugiu. Depois veio um urso e fez a mesma coisa, e eu livrei a ovelha da boca do urso. Tudo isso eu fiz porque Deus era comigo. E não vai ser diferente com esse incircunciso filisteu. Saul fala: beleza, então, você pode ir, mas eu vou te armar primeiro, porque você não pode ir desse jeito, como diz no pelo, sem nada. Você não pode ir assim. O camarada está todo paramentado, você vai ser morto. Ele falou: não. E Saul coloca toda a sua armadura, a sua vestimenta de soldado em Davi. Mas Saul era um homem alto,
Quando ele foi escolhido para ser ungido rei, diz a Bíblia que ele se destacava dos demais do peito para cima. Quando Samuel olhou assim, ele viu assim, ó, se destacando a cabeça das pessoas, dava no peito dele. Ele era um homem alto, ele tinha porte. Imagine a armadura desse homem num menino como Davi. Ele nem conseguia se mexer. Ele ficou paralisado e ele disse assim: não, eu não vou com isso. Eu vou enfrentar esse homem como eu sempre enfrentei, com as armas que eu tenho na minha mão. E Davi parte para a batalha. E a Bíblia diz que quando ele se dirige até o campo de batalha, pastor Wagner, ele chega ali ele passa no meio do caminho, pega 5 pedras ali no riacho, coloca no seu alforje. Chega diante de Golias. Golias tira um sarro da cara dele. Ele, sem se importar, pega uma pedra, coloca na sua atiradeira, no seu estilingue, na sua funda. Ele gira e vai em direção àquele gigante e solta aquela pedra. E a Bíblia diz que a pedra afunda na testa do gigante e ele é derrubado. Davi então chega até ele, pega-lhe a espada e corta-lhe a cabeça. Por que é preciso nós entendermos isso? Porque Davi se colocou diante de uma batalha. E na nossa vida, Natanael, é normal nós fazermos uma alusão, fazermos uma metáfora de batalha com as circunstâncias adversas que nós encontramos na nossa vida. Todos os dias, a todo momento, nós estamos enfrentando algum tipo de batalha. Nós estamos de frente de algum gigante. Seja ele pequeno, ou seja ele de menor expressão ou de maior expressão. Por que eu digo isso? Porque para uns um problema se torna um gigante muito grande. Para outros aquele mesmo problema pode ser algo mais fácil de ser resolvido. Para muitas pessoas, por exemplo, nós podemos dizer que para as mulheres principalmente, que tirar a habilitação, aprender a dirigir é um gigante. O homem já tem mais aquela habilidade de não, vamos lá, mais atirado, mas a mulher sente essa dificuldade muitas vezes. Eu falo isso não menosprezando isso, mas a gente vê em muitas mulheres esse medo de dirigir, esse medo de tirar a habilitação. E isso se torna às vezes um gigante para elas. Em contrapartida, para a mulher, o casamento é um sonho. É algo a ser realizado, é algo que ela deseja. Para o homem, às vezes é um gigante. Casar, Deus é pai. Vai vir tudo no meu nome agora, quem paga minhas contas é meu pai. Jesus amado, me ajuda. Para outros, a paternidade é um gigante. Encontrar um filho, ter o primeiro filho, é um desafio muito grande, é um gigante. E ele sente medo, como eu vou enfrentar esse gigante? Para as mulheres, às vezes a primeira maternidade, eu ouço muitas mulheres falando, a primeira é todo aquele cuidado, é toda aquela preocupação. O segundo, já quase que nasce sozinho, já vai andando sozinho, porque já é normal. Mas existem outros gigantes piores do que esses. Existem uns gigantes que nós chamamos de enfermidades, de desemprego, de vícios, divórcio, acusações, perdas. E esses gigantes, eles estão todos os dias na nossa porta, nos afrontando. Quando nós colocamos o pé para fora da nossa casa, esses gigantes vêm nos afrontar. E eles vêm querer tirar a nossa paz, dizer que Ele vai nos derrotar, que Ele vai nos vencer. E nessa manhã eu quero fazer uma reflexão breve, através do que Davi nos ensina nessa passagem, sobre como nós podemos derrubar esses gigantes na nossa vida. A primeira delas é a obediência. Quando Jessé, pai de Davi, chama ele e diz assim, olha, vai até o campo de batalha, levar algo para os seus irmãos. Davi, ele não titubia, ele não questiona. Por que sou eu? Tem mais 4 irmãos que ficou, só tem 3 lá, nós somos em 8, o Senhor mandou 3, tem eu 4 e tem mais 4, manda um deles. Só porque eu sou pequenininho, só porque eu sou caçula? Davi não questiona, Davi vai. Ele obedece. E a obediência levou Davi a estar diante de uma grande oportunidade. Foi falado aqui nesta noite sobre Isaac em Gerar. Ele queria descer ao Egito porque uma grande fome estava se instalando naquela época, onde ele estava. E ele disse, olha, vamos descer ao Egito porque lá tem água. E Deus traz uma palavra para ele, não vá, fique aonde você está. E Deus prosperou, Deus proveu água na vida dele.
a obediência, ela provê na nossa vida a oportunidade de vivermos experiências que nós não imaginaríamos que nós vivíamos. Segundo, não se diminua diante dos seus gigantes. Davi não recuou pelo tamanho de Golias. Você vai perceber no texto que o que deixou ele mais angustiado, mais agoniado, mais nervoso, mais revoltado, é ouvir Golias falando mal do exército do Deus vivo. É como se fosse uma afronta ao próprio Deus. Davi não se apequenou diante daquele gigante. Ele sabia quem estava com ele. Mesmo ele não tendo um estereótipo, mesmo ele não tendo uma característica física, um biotipo de um guerreiro, ele não se apequenou. E nesta manhã eu quero dizer para você, te perguntar, por que você tem se apequenado, tem se diminuído diante dos gigantes que têm surgido na sua vida? Por que você tem dado mais valor a essa circunstância, a essa adversidade, do que ela realmente tem? Quem é maior? O teu gigante ou o Deus que você serve? Terceiro, faça o melhor com aquilo que está nas suas mãos, pois essa pode ser a arma que vai derrubar o gigante. Davi era um pastor de ovelhas, e ele se esmerava, ele se espelhava, ele fazia de tudo, ele se dedicava para ser um melhor pastor. Ele dava a sua vida, se necessário for. Enfrentar um urso, enfrentar um leão, era o mesmo que colocar a sua vida em risco. E ele fazia o que preciso for para cuidar das suas ovelhas. E o que ele tinha na mão? Um cajado, uma funda e um alforje. E ele se tornou muito bom com aquilo que ele tinha nas mãos. E eu pergunto para você, o quanto você tem se preparado, o quanto você tem melhorado, o quanto você tem se dedicado com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. É possível que algo que você tem nas tuas mãos hoje, que Deus te colocou, seja um ministério, seja um trabalho, seja a tua família, seja uma empresa, seja aquilo que Deus está te preparando para você lá na frente derrubar o teu gigante. Por isso, nesta manhã, aprenda com Davi, faça o melhor com aquilo que está nas tuas mãos, pois essa pode ser a arma que Deus vai usar para você derrubar o gigante. Quarto, não guerreie com as armas dos outros. Quando Davi foi diante de Saul e dizer, eu vou enfrentar esse gigante, Saul quis colocar em Davi a sua armadura, quis colocar suas vestimentas, dar-lhe as suas armas. E Davi não conseguia nem sequer se mexer. Ele ficou paralisado, porque as armas dos outros, as experiências dos outros, pode te ajudar em algum momento, mas é muito provável que ela vai te paralisar diante do teu inimigo. Se Davi tivesse ido com aquela armadura diante de Golias, ele com certeza tinha perdido a agilidade para poder girar aquela funda e acertar a cabeça de Golias. Por isso, não queira ser o que os outros são. Não queira ter o que os outros têm. Não queira fazer como os outros fazem. Seja você, haja como você. Ore a Deus, busque em Deus. E aquilo que Deus tem colocado na sua mão, use. Porque é isso que Deus tem para você usar para derrubar o seu gigante. Às vezes nós olhamos, Marli, para outras pessoas e dizemos assim, se eu fosse como ela, com certeza a minha vida seria melhor. Eu não estaria passando o que eu estou passando. Com certeza se eu estivesse na posição que ela está, a minha vida seria diferente. Com certeza se eu trabalhasse aonde ela trabalha, a minha vida seria muito melhor. Se eu tivesse o carro que ela tem, seria muito mais fácil. Não queira ter aquilo que não é para você. Valorize o que Deus tem te dado. Valorize o que está nas tuas mãos. Não queira lutar com a guerra dos outros. Mas eu não posso aprender. Você pode olhar o testemunho de vida, você pode olhar as experiências dos outros e pode tirar algo de bom para a tua vida. Mas você não pode ser o que o outro é.
Você não pode querer fazer como o outro faz. Para cada um de nós, Deus tem uma estratégia e um plano diferente. Tome muito cuidado com esse negócio de olhar muito para os outros. Porque nós, em alguns momentos, nós começamos a aceitar conselhos de pessoas, sem olhar a vida da pessoa. Eu não estou aqui dizendo mal, não, preste bem atenção. Somos maduros aqui nesta manhã para entender o que Deus está falando. Mas existem momentos em que pessoas se aproximam de nós, diante da nossa luta, da nossa adversidade, e querem nos ensinar como vencer essas guerras, como construir alguma coisa. E você olha para a vida da pessoa, ela nunca construiu nada. Ela está pior do que você. E ela quer te ensinar que do seu jeito está errado, que do jeito dela é mais fácil. Acontece muito isso no nosso emprego, na grande família. Pessoas que não são cristãs, que não conhecem a Deus como nós conhecemos, que não tiveram as experiências com Deus como nós já tivemos, querem dizer para nós: ei, esse negócio de dizimar não prospera, esse negócio de ofertar não está com nada, esse negócio de ir para a igreja toda semana, não tira isso da sua cabeça, isso está te levando para o buraco, não está não, isso está te forjando, isso está te capacitando para você receber algo que Deus tem na tua vida, isso está te capacitando para derrubar esse gigante que tem aparecido na sua vida. E essas pessoas que têm dito para você: não faça isso, não é dessa maneira, elas vão depois chegar para você e falar: como você conseguiu? Como você venceu? Eu achava que não ia dar certo, eu achava que você não ia conseguir, mas você conseguiu. 5. Nunca confie demais. Preste bem atenção. Eu disse que você pode usar e melhorar e adaptar e deixar mais excelente o que Deus pôs na sua mão. Porém, nunca confie demais nas suas capacidades, na sua capacidade. Seja cauteloso e seja prudente. Por quê? Davi, quando ele vai pegar aquelas 5 pedrinhas, ele coloca 5 pedrinhas no alforje. Ele era hábil. Ele poderia muito bem derrubar aquele gigante com uma, mas ele poderia errar a primeira. E se ele errasse a primeira, ele tinha mais 4 para poder derrubar aquele gigante. Por isso, não confie demais nas suas habilidades. Vá enfrentar os teus gigantes, mas confie mais em Deus do que na sua habilidade. 6, já estamos caminhando para o fim. Não seja um procrastinador. Golias ficou 40 dias afrontando o povo de Deus, e não teve ninguém daquele exército de Israel para poder se colocar para lutar contra ele. E eu não estou dizendo de um exército que foi formado há alguns momentos. Estou falando de um exército acostumado a batalhas, acostumado a lutas, que já tinha vencido outras batalhas, que já tinha vencido outros desafios, que já tinha visto a mão de Deus sobre a vida deles. Mas ninguém se coloca diante de Golias para enfrentar. Todos esperando que alguém fizesse alguma coisa. E procrastinar é justamente isso, é deixar para amanhã, é deixar para depois, é ir empurrando com a barriga, é ir empurrando de alguma maneira. Obrigado, pastor. As decisões que você precisa tomar. Talvez você ainda está vivendo o que você está vivendo hoje, talvez você ainda não conseguiu colocar um ponto final desse gigante, derrubá-lo, porque você tem procrastinado e não tem enfrentado ele de frente. Talvez você tenha evitado ir para o confronto. Mas nessa manhã Deus está dizendo: não procrastine, assuma os riscos, enfrente seu gigante, não espere apoio de outros para enfrentar os seus gigantes, não dê ouvidos a propagandas negativas. Com certeza muitos soldados falaram para Davi: você é louco, você vai lá, olha o tamanho desse gigante, olha o tamanho desse incircunciso, você vai ser morto. E é assim que muitas vezes as pessoas falam para nós: Júlio, você quer passar nesse concurso? Você quer entrar nessa faculdade? Você quer ter essa profissão? Você quer crescer no ministério, ser pastor, ser ministro, ser cantor? Você quer ser líder? Que é isso? Para com isso. Quem é você para chegar nesse lugar? Olha o tamanho do que você está querendo. Não, querido, não aceite propaganda negativa, não. Acredite naquilo que está dentro de você, nos sonhos que Deus plantou no seu coração. Acredite que Deus, Ele é capaz, Ele é suficiente para te fazer derrubar esses gigantes que têm se levantado na sua vida. 7, olhe para o retrovisor. Lembre-se dos gigantes que você já derrotou um dia.
Todos nós aqui, se eu passar o microfone para cada um aqui, já teve experiência com Deus. Já teve um momento da sua vida em que Deus te abençoou, em que Deus te mostrou que Ele é maior do que o gigante que está na sua frente. Então olhe para o retrovisor e enxergue tudo quanto Deus já fez na sua vida. Até aqui Deus tem nos ajudado, e daqui para frente Ele vai continuar nos ajudando. Olhe para o retrovisor, se preciso for, e olhe o quanto Deus já fez na sua vida. E você vai enxergar que Ele tem poder para continuar fazendo. 8. Não coloque eu na frente dos desafios, coloque Deus. Não coloque eu na frente dos gigantes. Davi não disse assim: olha, eu vou te matar, eu vou te derrotar. Davi disse assim: olha, eu vou até você, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Coloque Deus na frente dos teus gigantes. Coloque Deus entre você e o teu gigante. Coloque Deus nos teus projetos. Coloque Deus nos teus problemas. Coloque Deus nos teus sonhos. Coloque Deus naquilo que você não consegue resolver. Coloque Deus nas suas adversidades. Convide Deus para estar dentro da tua casa. Sabe por que muitas pessoas estão com as famílias sendo destruídas? Porque para elas culto se resume a um horário estabelecido dentro de uma igreja. Elas não oram dentro das suas casas. Elas não cultuam a Deus dentro das suas casas. Quando chegam em casa, cada um vai para o seu lado. Cada um pega seu celular, um vai para a televisão, um vai para o videogame, o outro vai jogar bola, o outro pega a bicicleta. Não se tem um momento de comunhão dentro de família. E aí depois nós perguntamos por que as famílias estão se desestruturando. Por que esse gigante chamado divórcio tem crescido tanto? Adultério tem crescido tanto? Está faltando Deus no meio das suas prioridades. Está faltando Deus entre você e os seus gigantes. E o último, para nós encerrarmos: celebre as vitórias diante dos gigantes e desfrute as recompensas que Deus te colocar nas suas mãos. Tem pessoas que quando acaba uma luta, pastor Wagner, quando elas terminam de derrubar um gigante, ela simplesmente senta e fala: meu Deus, que foi isso? E ela se esquece de comemorar e de celebrar aquilo que Deus concedeu a ela, aquela vitória que Deus deu a ela. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Isso não é diferente na nossa vida. Esses gigantes a qual nós falamos aqui, ele está todos os dias, em dimensões maiores ou menores, mas todos nós enfrentamos gigantes na nossa vida. E tem um homem que também passou e enfrentou gigantes, como nós enfrentamos, como Davi enfrentou. E não foi diferente para ele. Ele teve que enfrentar, ele teve que ir para cima. Esse homem chamava-se Jesus. Ele enfrentou vários gigantes ao longo dos seus ministérios. Ele enfrentou o gigante da tentação, o gigante da religiosidade, do desprezo, das acusações infundadas. Ele enfrentou o gigante dos açoites. Ele enfrentou um gigante chamado traição. Mas ele enfrentou o maior de todos os gigantes. A maior luta que ele teve, aos meus olhos, foi a cruz. Tanto é que quando ele orava, e ele pôde contemplar o que estava por vir naquela cruz, ele disse para o Pai assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse gigante, afasta de mim esse cálice. E ele não declinou de enfrentar aquele gigante chamado cruz. Ele se entregou naquela cruz. Ele enfrentou aquele gigante. E ele venceu. Não por ele, mas por mim e por você. Ele aceitou todas aquelas humilhações. Não foi para ele, mas foi por nós. Para que hoje nós pudéssemos ter forças. Pudéssemos ter nele alguém que nos ajude a vencer as nossas dificuldades do dia a dia. Ele venceu por nós. Se coloque de pé. A recompensa que ele teve foi receber um nome que está acima de todo nome. A recompensa dele foi assentar-se à direita do Pai. A recompensa dele foi comprar para si homens de diversas raças, tribos e nações. E ele nos garante que se nós crermos nele,
nós vamos fazer coisas maiores do que Ele fez. Ele nos garante que no nome dEle, nós podemos pedir, e as coisas vão acontecer. No nome dEle, os gigantes vão cair por terra, porque Ele venceu a cruz, Ele venceu o pecado, Ele derrubou esse gigante pela minha e pela tua vida. Vamos louvar o Senhor nessa manhã.